A Carla traz aqui no YouTube. 10 da noite, por vezes, o horário do meu banho. E o quanto, Carla, tu consegue realmente tomar um banho de presença, como a gente chama. O que é um banho de presença que toda mulher, todo ser humano merece, né? Merece, mas aqui falando para mães. Toda mulher precisa pelo menos um banho na semana de presença, que é sem ninguém batendo na porta, sem correria para sair do banho de uma vez, sentindo o calorzinho da água ali no corpo, sentindo o cheiro daquele sabonete que tu tá usando, que é um cheiro gostoso, ou daquele óleo de banho, sentindo cada partezinha do corpo que tu tá passando a mão, sem tempo para terminar, sem ter que sair correndo porque tem uma criança do lado de fora gritando, esperando, porque o marido não sei o quê, porque a mãe não sei o quê. Banho de presença é eu estar no aqui e agora, eu e meu corpo, para relaxar, para respirar. Quantas vezes chegava na hora do meu banho, assim, ó, eu simplesmente baixava a cabeça e deixava a água ficar caindo aqui e ficava ali, acho que mais de 2 minutos, assim, de olho fechado, só sentindo a sensação das gotas de água ali do chuveiro caindo aqui na minha nuca, na minha cervical. Porque era só o que eu precisava naquele momento, esvaziar a cabeça e ficar ali, sem que nada nem ninguém lá fora atrapalhe esse momento. Isso nos reenergiza, isso nos recarrega para as coisas do dia a dia. E se a gente não tem isso, como que a gente vai ter energia para lidar com as coisas do dia? Como que a gente vai ter motivação para acordar todo dia sabendo que todo dia vai ser igual? Que todo dia eu tenho que ou ficar em casa me envolvendo com os filhos, ou sair para trabalhar naquele trabalho que daqui a pouco não é um trabalho que eu amo fazer, que não me realiza, e que aí eu vou me sobrecarregando dia a dia. A sobrecarga materna, ela não começa um dia e no outro dia ela tá ali presente. Ela vai a cada dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Por quê? Porque a mulher, ela não acha que ela, primeiro, ela não pensa que ela pode ou que ela deve, que ela tem o direito de descansar que nem o homem tem. Ai, coitado, né? Ele trabalhou o dia inteiro, chegou em casa exausto. Ai, eu não me sinto nem no direito de pedir para ele ficar com os meus filhos agora para eu fazer alguma coisa, né? E você? Você fez o que o dia inteiro? Descansou? Ficou de perna para cima? Você lavou, você passou, você limpou casa, fez comida, cuidou de crianças, não parou o dia inteiro, porque as crianças não deixam a gente sentar. Às vezes eu tô aqui no celular, quando eu sento para olhar as mensagens, mãe, já tem que levantar. A gente não para o dia inteiro. E só quem tá vivendo isso é que sabe. Muitas vezes o marido tá fora trabalhando, sim, resolvendo os problemas dele, dando conta das coisas lá fora, sim. Um não exclui o outro. A necessidade de um não exclui a necessidade do outro. Então, às vezes eu falo para certas mães que me trazem essa questão da sobrecarga e de não poder contar com o marido, eu digo, peçam um dia da semana para vocês. Se isso faz parte, né, da rotina de vocês, de que o marido não ajuda, ou ajuda pouco, ou não se envolve, porque deixa tudo para a mãe fazer, e vocês estão sobrecarregadas, vocês precisam começar a fazer ele perceber exatamente como você se sente. E às vezes é 1 horinha no sábado, 2 horinhas no dia de semana, que ele vai ficar com os filhos e que ele vai sentir como é ficar com os filhos. Que ele vai sentir como é pesado, como é sobrecarga, como é a sobrecarga que você tem todos os dias. Porque sem ele sentir isso, ele não vai aliviar para você ter um tempinho para você. E outra, um relacionamento em que isso acontece, em que o marido precisa dar permissão para a esposa sair, descansar, curtir ou não ficar com os filhos para ele ficar, já está de alguma forma distorcido. Porque o relacionamento nessa sociedade, né, que a gente está conversando, o casamento, o relacionamento entre casal, né, entre pai e filho dessas crianças que estão ali, pai e filho não, mãe e pai dessas crianças que estão ali, este relacionamento precisa ter este olhar de que é uma sociedade, de que tanto eu quanto tu somos responsáveis por essas crianças que nós botamos no mundo, porque eu disse sim para a gravidez, mas tu disse sim quando eu engravidei, tu ficou aqui. E se tu ficou aqui, não é para tirar o corpo fora no momento que aperta, não é para sair correndo no momento em que está sobrecarregado, porque eu também me sobrecarrego. Então, nas horas em que a gente sente um peso maior, a gente precisa chamar o marido e conversar. Olha, não estou dando conta, não estou conseguindo. Será que eu poderia ter um dia na semana para mim, em que eu não vou precisar pensar nos filhos, nem na casa, nem na comida, e tu vai assumir? Ah, mas eu não sei cozinhar. Ah, mas eles não ficam comigo. Bom, tu é o pai que eu escolhi para os meus filhos. E pelo jeito, tu é a mãe que
eu sou a mãe que tu escolheu, porque tu está aqui ao meu lado ainda. E se tu ficou, não é para ficar só curtindo, como mais um filho que a gente vai cuidar. O marido tem que ser coparticipativo, ele tem que estar junto com a gente, porque daí esse é o primeiro ponto que nos diz, que nos alivia, para te tirar, né, descarregar um pouco desse peso do dia a dia. Se o marido não tá ali, eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada. Ai, meu marido viaja muito, meu marido se envolve muito com o trabalho. Beleza. E quando ele volta de viagem, quanto tempo você tem para você? Ah, nada. Ele voltou cansado de viagem, ele precisa descansar e depois ele volta a trabalhar. Ok, e você ficou sozinha quantos dias dando conta da casa, comida, filho? Quando é que você tem um tempo para você? Nunca. É importante você também pensar que a sua sobrecarga hoje do dia a dia e que você desconta muitas vezes no seu filho e até no marido é porque você não tem uma solução para aliviar isso. E uma coisa que eu tive que ir estudando e aprendendo, e fui ouvindo algumas pessoas que trabalham com isso falar, e eu comecei a olhar para a minha vida e vi que faz muito sentido, que é a gente sair daquele ambiente onde a gente se carrega, se pesa, fica difícil ali, e a gente precisa sair daquilo ali para se sentir bem. E aí o sair, às vezes, é uma caminhada em volta da quadra. Às vezes é marcar um café com as amigas. Às vezes é ir no salão ter um dia de beleza uma vez por mês. Ter um dia lá para fazer as unhas, para cortar o cabelo, fazer uma massagem. Tem uma mãe do grupo do curso da Maia que eu fiz, que ela, eu acho muito legal, assim, porque desde que o bebê dela nasceu, e daí ela começou a fazer terapia comigo, ele tinha uns 3 mesinhos, eu acho, ela tem uma babá que ajuda a cuidar, né, do bebê para ela não se sobrecarregar, porque ela sempre foi uma mulher muito independente, ela sempre teve a vida dela muito livre. E aí, quando ela casou, ela falou pro marido: olha, eu quero ter filhos, mas eu não vou ficar trancada dentro de casa cuidando de filho 24 horas. Então, das duas, uma, ou tu vai pegar junto comigo, ou a gente vai ter uma babá para me ajudar. Como ele não queria pegar junto com ela em tudo, ele deixou ela ter uma babá, pagou pela babá, e aí, então, ela ficou, né, aquele período ali da maternidade no início, né, sem trabalhar, e ela tem essa babá desde que o bebê nasceu. Então, é incrível a diferença que ela trazia, né, na terapia, essas informações. Que ela disse, essa semana teve um dia que a babá ficou com fulaninho, eu amamentei, deixei ele com ela, e eu fui fazer uma massagem que eu tinha marcado. Eu fui, aproveitei, passei, fui fazer compras e não sei o quê, porque precisava de umas coisas para casa, e aí já aproveitei e saí, nossa, eu voltei cheia de energia e tal para poder cuidar dele. É isso. Eu preciso, de alguma forma, sair daquele lugar ali onde eu sou sugada, literalmente, onde a minha energia se esvai. Aí eu te pergunto, mãe, muitas vezes tem uma jornada dupla, tripla, né? Que acorda de manhã, dá conta de filho, de casa, de comida, às vezes ainda sai para trabalhar, né? E aí precisa de alguém ou para cuidar dos filhos, ou deixa os filhos na escola, vai, e aí os filhos ficam no turno extra porque tem que trabalhar até sei lá que horas. Volta, né? Alguém pega as crianças na escola, a sua mãe, a sogra, ou o próprio pai das crianças, ou você volta para casa e ainda não consegue descansar porque você ainda tem a janta para fazer, as crianças para botar na cama. E aí, como a Carla falou aqui no YouTube, vou tomar meu banho às 10 da noite. Em que momento você se reenergiza? Em que momento você se abastece para poder estar gastando dentro de casa? Porque, pensa, né? A analogia que eu gosto de fazer desse abastecimento, quando eu falo de sobrecarga materna, é a analogia com o carro. Como que eu vou andar no carro se eu não botar gasolina? Se eu não abastecer o meu carro? Eu abasteço o carro aonde? Em casa? Eu abasteço o carro andando com ele na rua, no momento em que ele está ali a milhão na rua, que eu abasteço? Não, eu preciso sair de tudo isso e ir para um local próprio de abastecimento, que por carro é o posto de combustível. E aí eu vou lá, ele vai ficar paradinho lá alguns segundos, se nutrindo de algo para que ele tenha energia, e esse combustível vai durar um tempo, que dependendo do quanto eu conseguir colocar ali, e é interessante a gente ampliar essa analogia, que agora me veio assim essa informação e eu vou fazer para vocês pensarem. Quanto mais tempo eu demoro no posto, o que significa? Mais combustível estou botando no carro. Quando eu boto 10 litros, é um tempo que eu fico ali. E é uma quantidade de tempo que eu vou ter deste carro para gastar na rua. Quando eu fico ali para encher o tanque, eu demoro mais tempo. Aí o tanque está cheio.
ele vai andar uma semana inteira, dependendo do quanto eu ando com esse carro. Você percebe que isso tem tudo a ver com a nossa vida? Que se você nunca sai, o seu tanque está vazio. Como você vai conseguir, no dia a dia, dar conta dos filhos, da casa, dos problemas que vem? Porque vem problema. Todo dia a gente tem um pepino para resolver. De onde é que eu vou tirar energia se eu não me abasteci em lugar nenhum? E eu não me abasteço ali. Este é a maior dificuldade que as mulheres têm de entender. Nenhuma mulher se abastece no lugar onde ela se descarrega, né? Então, o carro vai lá no posto de combustível para se abastecer. Não é no meio da rua que ele para na sinaleira, tô abastecido. Não. Na correria do dia a dia, ele não abastece. E o que acontece? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Quando acaba o combustível e você não lembrou de ir lá no posto abastecer, você fica pelo caminho. O carro para e não liga mais. E é o que acontece com a gente. Nós, como mãe, como mulher, se a gente não acha o nosso posto de gasolina, que às vezes é um bate-papo com a amiga, às vezes é academia, às vezes é visitar a nossa mãe, às vezes é visitar uma amiga, às vezes é, que nem eu falei, dar uma volta na quadra. Qualquer coisa que seja o seu combustível, o seu posto de combustível, onde você vai se abastecer. Voltei para casa, agora eu consigo. Porque senão, não tem como. Há quanto tempo você, mãe, mulher, está andando na reserva do seu tanque de combustível? Há quanto tempo você não está conseguindo dar conta das coisas do dia a dia com tranquilidade, com serenidade, olhando seu filho no olho, entendendo a demanda dele? E aí eu faço esse link da sobrecarga materna e a relação que isso tem com a agressividade do meu filho. Por quê? Porque quando o meu filho traz a agressividade dele, naquilo que eu falei na live da semana passada, que a criança tem uma demanda e que o corpo vai trazer isso. Como que eu, mãe, que já estou sobrecarregada, com meu tanque na reserva, ou vazio já, né? Eu tô parada já ali. Muitas vezes, quando o tanque esvazia, a mãe cai. Né? Eu já vi muitas mães que desmaiaram, que tiveram uma estafa, não conseguiram dar conta, cai. Aí cai, aí vai para o hospital, aí passa mal, né? Por quê? Porque ficou sem combustível. Quantas vezes você, mãe que está me ouvindo, percebeu que você estava na sua reserva, como a gente chama, eu estou no meu limite. Hoje, qualquer um que falar comigo, eu estouro. E aí você percebeu que aquele dia que você estava mais cansada, o seu filho estava mais irritado. E aí, obviamente, você estourou com ele. Gente, isso não é uma nem duas vezes que acontece. É todas as vezes. E se você começar a observar, você vai ver. Quanto mais cansada você tiver, o dia mais estressado é o dia em que o seu filho mais vai demandar de você e mais ele vai estressar você. E por que isso acontece? Por duas razões bem simples. A primeira é porque ele sente a sua energia, sente a sua vibração. Você não tá bem, ele também não fica bem. E a segunda é porque você não tem tolerância para enxergar o lado bom daquilo que está acontecendo. Hoje eu fazia um atendimento de manhã com uma paciente que trazia exatamente isso. Ela trabalha o dia inteiro, né? Ela trabalha de tarde, e aí o marido trabalha também, e a criança fica com a babá. Aí então, quando a babá vai embora, o marido pega o filho e vai buscar a esposa no trabalho, e eles voltam para casa, e aí eles têm ali 1h30, mais ou menos, de organizar a criança, de botar ela, né, a brincar um pouquinho, dar janta, botar ela no banho e levar para a cama. E ela disse que os dois, marido e mulher, porque eles pegam junto, esse sim eles pegam junto, eles conversam muito, né? E eles conseguem ter essa parceria de os dois pegarem junto. Então, tanto ele quanto ela trabalharam, a criança fica com a babá, porque a pequenininha ainda não vai para a escola. Mas quando eles voltam, estão os dois ansiosos com aquele momento. Ai, meu Deus. Ansiosos por quê? Porque o menino tá com toda a energia para gastar com os pais. E aí ele quer subir nas coisas, ele quer abrir paneleiro, ele quer pegar talher, ele quer subir no fogão, ele quer. E aí eles ficam de, meu Deus, quando é que essa criança vai parar? O que eu faço? Aí ela se estressa, aí ele se estressa e a criança tá como? Estressada também. Então, eles dois, ansiosos, nervosos, preocupados, acabam fazendo com que a criança fique nervosa, ansiosa, irritadiça, sem tolerância. Então, quando a gente percebe que a gente não tá bem, por exemplo, teve um dia em que, sei lá, meu filho quebrou alguma coisa em casa, ou eu recebi uma notícia ruim, e eu fiquei estressada, fiquei chateada, fiquei incomodada. E aí o meu marido chega do trabalho e eu preciso ter um tempinho para me abastecer.
Ah, Deise, mas são 7 horas da noite, eu não vou sair para uma amiga, não vou ir fazer uma caminhada, não vou ir na academia. O que eu faço sozinha em casa? Te tranca no quarto, te tranca no banheiro, vai tomar o banho de presença que eu falei, coloca umas velas perfumadas lá, um óleo para cheirar lá, um cheirinho perfumado, um incenso, ache o seu jeito, uma música calmante. Diga para o marido, eu preciso de tanto tempo que você acha que precisa. Eu preciso de meia hora agora, porque o meu dia hoje foi bem complicado, aconteceu isso, ou aconteceu algo que eu nem quero falar agora, eu preciso descansar. Eu preciso que tu fique meia hora com as crianças para eu cuidar de mim, porque senão eu não vou dar conta, eu não vou chegar até o fim da noite. Fala forte, porque senão ele não vai entender. E pode ser que se ele não tem o hábito de assumir quando ele chega do trabalho, ele vai estranhar, ele vai reclamar e tu não fica ali prestando atenção na queixa dele, porque tu está precisando disso no momento. Então, realmente, sai, fecha a porta, tranca, vai pro banheiro, vai pro quarto, para onde tu conseguir ficar em paz, deixe que a casa ele tem condições de assumir, ele vai assumir as crianças, confia no homem que tu escolheu para ser o pai dos teus filhos, porque isso a gente passa para eles também. Não deixa com eles, porque ele não dá conta. Olha aí, as crianças bagunçam toda a casa, ele, viu? Ele não dá conta. É óbvio que ele não vai ficar. Ele sente que você vê ele como essa pessoa fraca que você está pensando dele. Então ele não vai dar conta mesmo. Então você deixa com ele e confia. Confia que ele vai dar conta. E se tiver algum problema depois, você resolve. Mas na hora, confia que ele vai dar conta.